Muitas pessoas estão fazendo a pergunta o que vem a ser um Abicur, e essas postagens soltas que eu coloco aí dos Amarílis. Então vamos entender o seguinte: o planeta está passando por algumas mudanças, o mundo, né, inteiro. O plano astral está fazendo modificações, está fazendo vários trabalhos de preparação do salto quântico. Então as cidades etéricas do médio e alto astral estão de mudança. Muitos planos umbralinos, muitos planos do astral intraterreno já foram evacuados, já foram transferidos dos seres para outro plano. Então está existindo de fato uma evacuação por causa das iminentes alterações climáticas que a Terra vai passar, já está passando, e pelas alterações geológicas decorrentes do Ecolobos e das ondas gravitacionais que isso gera. Então, com base nisso, às vezes eu vou soltando, quando eu volto dos sonhos, nas projeções, alguns recadinhos para os bons entendedores, com as meninas Ordem Amarílis, fazendo trabalhos de resgate, os trabalhos internos para os iniciados, para os Abicur. Então, são recados para alunos da Rometria que estão sendo trabalhados no plano astral, estão sendo transferidos do plano astral de um lado para o outro, que atuam como projetores, alguns conscientes, outros não conscientes. Então, para essas pessoas, eu nem faço comentário, coloco ali uma coisinha com uma legenda curta e essas pessoas já sabem que é um recado indireto ou talvez direto para esses escolhidos, certo? Não são para todas as pessoas que acessam aqui, até porque não são todos que estão no mesmo gradiente cognitivo de consciência, mesmo gradiente de projeção astral, mesmo gradiente de desenvolvimento espiritual. Então nós temos alunos mais avançados, outros menos avançados, alunos com mais ou menos responsabilidades no plano astral do ponto de vista da própria hierarquia espiritual. Nós temos alunos que são da Umbanda, outros são do Candomblé, outros não são de nada, mas atuam no plano astral, etc, etc. Então, essas imagens que em geral o Terry me manda, outras são do Guilherme do Rio de Janeiro, outras são do Acarran lá do Porto Alegre, né? Eu vou postando e vou ativando mecanismos no subconsciente das pessoas que são tocadas por essas imagens, certo? Muitas dessas pessoas que são tocadas nem sequer sabem que estão nessa linha de trabalho astral, certo? Então, basicamente era isso, né? Esses esclarecimentos. Abicur é um termo do Candomblé, proveniente africana. Existem mais de 10 ou 12 categorias de Abicur. Em geral, é um contexto exclusivo do Candomblé, tá? Não se fala muito que é um termo fechado. Porém, não há apenas um tipo de Abicur. Existem vários Abicures. A classificação, se não me engano, entre 10 a 12 diferentes formas, que isso varia também do Odu da pessoa, qual é o orixá de cabeça, tem vários detalhes, tá? Então, esse foi um chamado específico para algumas pessoas que sabem que são Abicur, ok? Bom, gente, eu vou explicar um pouco como é o nosso trabalho como projetor extradimensional, ou astral, como as pessoas dizem. Quando a gente é treinado e preparado na academia estelar ou nas escolas do Ramatiz, do Iaberim, Aruanda, etc, etc, existe uma cadeira, né, de uma disciplina que é como transferir rede neural, ectoplasma mental no corpo de projeção astral para uma estrutura biológica física, uma pessoa encarnada, influenciando sua mente de uma forma semelhante que os obsessores fazem com a gente, mas porém com um treinamento específico para gerar uma onda cerebral onde se entorpece a rede neural da pessoa viva. No caso de computadores, né, a gente gera a flutuação de energia, fazendo com que os códigos de lançamento sejam embaralhados, fazendo com que os mísseis não possam ser ativados, tá? Então, da mesma forma, a gente faz o embaralhamento neurológico da consciência dos militares que estão envolvidos nos botãozinhos ali que vão ativar esses mísseis, essas ogivas.
Então o nosso trabalho basicamente é treinar extrafisicamente em academias como yoga, aprendendo a meditar no corpo astral, a trabalhar fluxo mental, fluxo neurocognitivo, como projetar ondas cerebrais, né? E fazer com que essas ondas cerebrais atinjam o campo neurocognitivo das pessoas alvo, fazendo com que elas adormeçam, percam a concentração, desmaiem, cefaleias, tonturas, e dessa forma não consigam executar a ordem enviada. Então a gente começa do alto escalão para baixo, justamente para gerar desorganização na cadeia de comando, sem machucar ninguém, sem ferir ninguém, porém evitando um conflito dessa magnitude que não é interessante para nós, certo? Só para os DGs. Então, vocês estão sendo trabalhados, treinados e preparados nessa modalidade operacional, não é de hoje, isso já faz tempo, tá? Então é só para vocês entenderem que um projetor astral bem treinado, ele sim consegue interagir na fisicalidade, na rede neural de uma pessoa. Se os obsessores conseguem atrapalhar a gente, imagina uma pessoa, uma consciência bem treinada, sabendo usar suas faculdades neurocognitivas ou mentais de uma forma direta. E dessa forma se desenvolve um trabalho bem mais potente, um trabalho direcionado, onde os coroados, os que têm cadeia de comando, vão coordenar a gente. Então nós fazemos parte de um pelotão, 25, 30, os grupos mais convencionais, os grupos de elite são grupos de 6, 7, não passa disso, onde um comando e o resto executa as funções em uma rede neural. Então se criam blocos mentais de projetores com uma coordenação de uma chefia e se projeta esse bloco mental sobre um tenente, um coronel, um major, um brigadeiro, etc., que tenha acesso ao arsenal nuclear ou armas de destruição massiva sem serem nucleares também existem. E dessa forma nós vamos atrasando a partir do escalão de cima a ordem de ativação desses dispositivos, tá? Por isso que a gente acorda tão cansado, tão esgotado. Eu nunca entrei em detalhes, até para não expor vocês e as nossas operações de como nós trabalhamos. Na verdade, não posso. Eu estou dando uma pincelada superficial de como nós trabalhamos. Os bons entendedores vão saber detalhes maiores, né? Então eu não posso expor a nossa forma operacional, né? Nós atuamos da mesma forma que os Chopats, certo? A gente usa o mesmo mecanismo dos Chopats, porém para tentar evitar uma guerra nuclear e um conflito, certo? Então, aqueles que são bem treinados, que estão já no nível avançado, são páreos para um duelo neural contra os Chopats. Sim, são poucos, mas existem. Só que eu não posso externar isso de uma forma a incentivar as pessoas a fazer merda, né? Porque do mesmo jeito que tem pessoas egóicas e vaidosas no nível físico, também tem no plano astral. E eu já perdi muitos soldados por ego astral, achando que era o Doutor Estranho da Marvel, né? Ou mago, ou projetor, e tomou na tarraqueta bem tomada quando foi peitar talsetianos, alguns reptilianos e até os próprios Chopats. Então, não é tão simples como as pessoas possam querer imaginar.